Agora, muito bem. Agora eu te ouço bem. Tudo bem, Carlos? Bom dia. Tudo bom, Paulo? Um prazer mais uma vez estar com vocês, viu? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Estamos entrando aí na 4ª semana em que a gente tem só serviços essenciais em Belo Horizonte, as pessoas muito preocupadas. Eu costumo dizer que são 2 asas para voar, da saúde e da economia. Se a gente deixar só uma voando, a outra vai parar de voar e o pássaro vai se esborrachar. Então a gente tem que entender um pouco como é que vai funcionar essa história. Como é que está hoje a situação em Belo Horizonte, Carlos? A gente está passando aí pela 4ª semana, entrando na 4ª semana em que só serviços essenciais funcionam. Como é que a gente conseguiu alguma coisa de positivo nesse período? Paulo, conseguimos sim, muito. Nós não tivemos o que nós vimos em outros locais. São pessoas sem qualquer tipo de atendimento, morrendo nas filas, e isso não aconteceu em Belo Horizonte. Nós temos hoje uma ocupação de leitos no limite, né? Estamos com acima de 80% da ocupação, mas não em nenhum momento ultrapassou esse limite. A velocidade da epidemia diminuiu, mas nós ainda não estamos no nível de estabilidade ou em regressão. Então, o famoso R0 ainda está acima de 1 e a ocupação dos leitos ainda alta. Mas conseguimos algo importantíssimo, não só nesse período, mas nesse período todo, né, que se nós considerarmos, o risco de morrer hoje por Covid, de quem se interna em Belo Horizonte, ou quem tem a doença, é cerca de 30% a 50% menor do que era há 3 meses atrás. Ou seja, nós já conhecemos melhor a doença, temos estratégias de tratamento para aquelas pessoas que se internam, estratégias essas que têm respaldo científico, né? E conseguimos, de fato, avanços no que se refere à manutenção de um tratamento efetivo. Então, isso já foi um ganho enorme, né? E o objetivo foi alcançado, ou seja, ele tem sido alcançado, né? Mas o distanciamento social, o isolamento social, distanciamento social, restrição de mobilidade, ainda são essenciais para que nós passemos por esse momento com o mínimo de sofrimento. Bom dia, doutor Carlos, João Henrique do Vale. Doutor, eu queria até entrar num ponto que você tocou aí, da questão do número médio de transmissão por infectado, que está diminuindo. A gente chegou, né, na última sexta-feira, atingir a marca de 1.0, né, vamos dizer assim. E a gente vê Sim. que mesmo com essa diminuição, a gente está tendo um aumento no número de ocupação de leitos. O que a gente pode traduzir isso? Seria assim, a doença está mais grave, as pessoas estão tendo uma forma mais grave da doença? Como é que a gente pode traduzir esses dados? Não, João, bom dia. Bom dia. Nós temos cerca de 35%, 40% dos pacientes que vêm para Belo Horizonte são oriundos da região metropolitana e do interior do estado. Então nós não temos uma epidemia em Belo Horizonte, nós temos uma epidemia no estado e na região metropolitana, que é diferente, né? Então, como nós recebemos muita gente do interior, né, é natural que essa ocupação de leitos fique mais elevada ao longo de um certo período, né? A forma de lidar com isso, né, tem sido essa do isolamento social, do distanciamento social, né? E o R0, ele reflete uma estabilidade, né? Então nós estamos estáveis num nível um pouco mais elevado, né? Então está em torno de 1.09, 1.07, em torno de 1, né? Mas qualquer variação nesse número reflete um grande contingente de pessoas. Imagina numa população de 2,5 milhões de habitantes, considerando só Belo Horizonte, né? Cerca de 5% das pessoas demandam internação hospitalar. E nós estamos trabalhando hoje com o que aconteceu há 10, 14 dias atrás, onde
o isolamento não estava tão, o distanciamento não estava sendo feito de forma tão rigorosa pela população. Houve um certo relaxamento e o que nós observamos é exatamente isso. Se você não observa os cuidados, né, 1, 2 semanas depois, as unidades de terapia intensiva e os hospitais ficam superlotados. É o que está acontecendo. E doutor, a gente, né, sabe, já é de conhecimento, vocês mesmos, todas as entrevistas que a gente acompanha, falam das outras ondas, né? Vamos passar por várias ondas aí da doença até chegarmos na vacina. Com relação a isso, há uma preocupação, já há um posicionamento da prefeitura com outras prefeituras da região metropolitana para a gente não ter esse problema mais para frente, já que a doença vai ter esses picos da doença por algum tempo? Sim, isso acontece no mundo inteiro. Vocês estão vendo em Pequim o que está acontecendo, alguns bairros fechando, Barcelona ontem fechou, né? Então, no mundo inteiro nós vamos ter segundas e terceiras ondas, ou seja, surtos de grandes proporções, na medida que nós não temos uma imunidade comunitária, uma imunidade das pessoas, né? Ainda em níveis protetores. Então, a epidemia vai acontecer ao longo desse ano, né? Desse resto de ano, e provavelmente no próximo, até que nós tenhamos uma vacina que possa, de fato, né, controlar o problema. Então, essa é a dificuldade, né? Os surtos, eles vão acontecer e vão ter que ser trabalhados, vão ter que ser manejados da melhor maneira possível, né? E a maneira é essa, né? Tem um surto numa determinada região, fecha-se aquele local durante um certo período. Em Pequim, eles fecharam vários bairros, né, nas últimas semanas, né? E são bairros maiores do que Belo Horizonte. Carlos, só para a gente entender um pouco mais, a tal do efeito rebanho é uma questão que tem sido muito discutida. Inicialmente, eu até conversei com o doutor Estevão Urbano sobre isso, o efeito rebanho vinha com índices muito maiores de contaminação. Hoje, por exemplo, a gente tem aí mais uma vez a informação de que uma pesquisa feita nos esgotos da cidade tem aí um índice muito maior de contaminados pela presença de RNA do coronavírus no esgoto da cidade, o que significa que talvez nós tenhamos muito mais contaminados e assintomáticos que não tiveram determinados os seus contágios. Como é que é essa história do efeito rebanho? Quando isso começa a acontecer, para o nosso entendimento, e quanto isso tem de interferência nas decisões do comitê? Primeiro, Paulo, é o seguinte, os exames feitos em esgotos da cidade, eles ainda não têm uma validação para refletir o grau de contaminação da cidade, ou seja, é uma metodologia em evolução. Ela é interessante como estratégia de vigilância para um local que ainda não teve ninguém contaminado. Outra coisa, nós eliminamos pelas fezes, por um período mais longo, RNA do vírus, o que não significa gente necessariamente infectada. Pode ser gente que já teve infecção e o RNA fica sendo eliminado por um período muito maior de tempo, sem que ele seja infectante. Ou seja, então a metodologia nós não podemos considerá-la como sendo um reflexo do grau de imunidade de rebanho. Longe disso. Seria ótimo se fosse assim, né? Porque nós já estaríamos com uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas e com um pouco mais de 300 óbitos. Então, é uma situação que salientaria ainda mais, né, o sucesso das medidas que estão sendo tomadas. Entretanto, nós não podemos confiar só nisso. A imunidade de rebanho, antes nós achávamos, e para vacinas, né, em torno de 70%, 80%, quando nós consideramos outras doenças como sarampo, como catapora, né, coqueluche. Então, isso
funciona para essas doenças. Para coronavírus parece que ser um pouco diferente. Como alguns estudos têm mostrado que mesmo aquelas pessoas não infectadas, elas têm uma resposta a coronavírus anteriores, aqueles que nós já conhecíamos antes e que provocam resfriados comuns. Então parece que nossas células de memória imunológica, os linfócitos T, eles têm uma capacidade de resposta a esses coronas e a esse corona atual também em certo nível. Então, aquilo que nós achávamos que fosse 70%, certamente vai ficar entre 30% e 40%. Mas os estudos que têm sido feitos de imunidade de rebanho real, né, os testes que têm sido feitos, mostram que profissionais de saúde, que são profissionais da linha de frente, que estão em contato com pacientes, nós não temos encontrado mais do que 5%, 6%, 7% no máximo de pessoas que já entraram em contato com o coronavírus, com o Covid-19. Então isso mostra que ainda tem um grande contingente de pessoas que não entraram em contato e é exatamente com isso que nós estamos lidando, né? Mesmo sendo mais baixo, os cuidados devem permanecer, porque nós ainda estamos longe de ter imunidade de rebanho, mesmo que ela seja entre 30% e 40%. Doutor, uma pergunta, né, que não tem como a gente não fazer, que é a questão do retorno, né, o avanço das fases aqui em Belo Horizonte. Na última semana, a Prefeitura divulgou os protocolos. Isso a gente pode considerar que estamos próximos da reabertura. Como é que está a perspectiva para essa semana? Bom, isso tem sido discutido praticamente todos os dias, né? Mas os números é que orientam as condutas do comitê. Então, nós estamos aguardando os dados dessa semana para poder avaliar se tem possibilidade ou não de continuar com o processo de flexibilização. Então, não dá para definir isso nesse momento. Estamos aguardando os dados do final de semana e das próximas 72 horas. Eu estava quase encerrando, mas veio mais uma questão aqui para fazer. Observando a ocupação tradicional dos leitos de UTI para problemas respiratórios nesse período do inverno e observando a ocupação dos leitos de UTI para Covid, as diferenças não são muito grandes entre o que era um normal estabelecido e o que é agora a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid. Isso significa que nós não estamos vivendo aquilo que é uma extrema anormalidade, ou se tivéssemos só as doenças tradicionais respiratórias, nós não estaríamos negociando ou enfrentando esse problema? Se nós tivéssemos só as doenças respiratórias tradicionais, certamente a nossa situação seria muito mais confortável. E outra coisa, se não tivessem sido abertos leitos, nós já estaríamos com o sistema esgotado há muito tempo. Normalmente, as nossas unidades de terapia intensiva funcionam com cerca de 80%, 85% na normalidade. Mas houve uma divisão entre unidades de terapia intensiva COVID e não COVID. E essas COVID que foram abertas pelo menos 300% ou 400% a mais de leitos nesse período, o que foi planejado desde o princípio do ano. E é por isso que nós não passamos pelo sofrimento que outras capitais vêm passando, que é exatamente a falta de leitos para atender a população. Então esse planejamento foi absolutamente fundamental para que nós pudéssemos passar por esse momento com muito aperto, né? Com as unidades funcionando num limite da sua potencialidade, mas né, não tem ficado praticamente ninguém sem assistência. Às vezes, alguma dificuldade de transporte de pacientes da UPA para algum hospital, mas ainda assim com uma certa tranquilidade. São 10 horas e 24 minutos. Agradecer ao Dr. Carlos Starling, infectologista,
membro do comitê que combate a Covid-19 em Belo Horizonte. Muito obrigado, Carlos. Uma ótima semana. Eu sei que desses períodos a gente desejar ótimas semanas ficam sendo meio emblemáticos, mas em todo caso a esperança ainda está do nosso lado. Uma ótima semana para você. Obrigado por ter atendido aí o nosso convite. Prazer, Paulo. Um abraço, João. Abraço. E é sempre uma satisfação. Fico à disposição para sempre bater um papo com vocês e esclarecer o que for necessário. Muito obrigado, então, por sua presença aqui conosco no Central 98.